primeira vez, ou quando a gente vem de forma continuada a um centro espírita, pode estar sendo, certamente está sendo o início do nosso despertar. E quando a gente desperta é muito importante. Muitas vezes a gente fica com aquela imagem de, não, só estou indo lá porque eu estou com um problema que eu quero resolver, mas esse problema só foi um motivo para que a gente encontre o nosso caminho de despertar. A gente no início foca muito no problema e depois a gente entende que o problema, ele de repente até foi uma coisa boa na nossa vida porque fez com que a gente despertasse. Despertasse para a vida que a gente está tendo, para as coisas que estão acontecendo. E se esse problema é a repercussão de algo que a gente fez em outra vida ou nessa, que bom que a gente acordou e está tendo a oportunidade de enfrentar isso. Então isso é muito legal, é sempre muito saudável, que vocês possam sempre retornar para estar em família, porque somos aqui uma grande família que busca esperança, que busca entendimento e que busca ajudar uns aos outros a cooperar. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre família, sobre cooperação, vamos seguir conversando sobre isso. Muitas vezes quando a gente está tendo um problema, a gente só enxerga o problema. A gente só consegue enxergar ele porque ele fica enorme. E quando a gente estuda mais a doutrina espírita e enxerga o tamanho da experiência humana, a gente começa a ver que aquele problema é só uma coisinha bem pequenininha no tamanho da nossa experiência humana. A gente já está reencarnando há várias e há várias vidas. A maioria de nós vai voltar a reencarnar muitas e muitas vezes. E em cada vez que a gente volta, a gente encontra vários obstáculos, vários ensinamentos, várias coisas que a gente precisa passar. E talvez vocês estejam passando por um desses momentos de dificuldade, que é um desafio e uma oportunidade de crescimento. Então, quando a gente olha para essa fotografia do momento, a gente sente muita angústia, muito medo, muito sofrimento. Mas quando a gente olha e procura olhar o todo do ponto de vista espiritual, a gente fica um pouco mais aliviado, porque a gente entende assim, não é a primeira vez que eu estou passando por isso, e provavelmente a minha vida é muito melhor do que já foi lá atrás. Porque a gente já passou por coisas muito piores, a humanidade, a vida na Terra já foi muito mais difícil, muito pior do que é agora. É que agora a gente tem uma velocidade também muito grande de informação, a gente quer saber de tudo que está acontecendo. E como a gente está muito conectado com as coisas ruins, porque é o nosso passado, a gente acaba dando muita atenção para isso e pouca atenção para as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. A Terezinha diz, e eu gosto muito de repetir, ela fala assim, ó, o tempo todo tem plantinhas e árvores nascendo, brotando, crescendo e ficando cada vez maiores e volumosas. Mas a gente não percebe. Mas basta uma árvore nessa rua inteira cair que todo mundo vai ouvir. Os problemas nos afetam de forma muito mais forte. E quando a gente começa a estudar a espiritualidade, as vidas sucessivas, entende que é um espírito imortal, a gente começa a tomar um pouco de distância do problema do agora e começa a enxergar o todo. E se a gente, ao enxergar o todo, a gente vê que os problemas de agora são repercussões de coisas que aconteceram no passado, a gente começa a se preocupar menos com a colheita de agora e começa a se preocupar mais com a semeadura que a gente vai fazer para o futuro. Hoje mesmo, para ver casos como esse, tem coisas da nossa vida de agora que ficam o tempo inteiro presente na nossa mente, que acabam não deixando que a gente preste atenção no futuro, no que está para frente. Então, o Espiritismo nos diz que a gente, nessa grande caminhada, o Espírito está passando por todos os reinos. Começou lá no mineral, no vegetal, no animal, hoje está no hominal e ainda vai ser angélico. Teremos todos anjos, espíritos puros. Olha que legal. Só que nesse entre animal e angélico, né, nessa vida de homens e mulheres, alguns estão mais lá para perto do angelical, eu conheço muito pouco, não sei se conheço algum. E muitos de nós estão mais próximos do animal. Sim, estamos mais próximos do animal. Ainda são os instintos, ainda são as coisas da matéria que nos guiam no dia a dia.
ainda é o instinto de sobrevivência e de competição da selva que nos guia até hoje. E a nossa missão aqui é deixar de ser animal para se transformar em anjos, em espíritos puros. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio. No dia a dia dessa competição desenfreada, onde todo mundo está cotovelando todo mundo, como animais fazem para sobreviver, a gente tentar racionalizar, não seguir a manada e se transformar em homens e mulheres melhores e transformar esse ambiente que a gente vive num ambiente melhor para todos. É isso que a gente está fazendo. E dentro desse plano todo, onde a gente vai reencarnando muitas e muitas vezes para ir aprendendo a fazer isso, e aprendendo a fazer isso e desenvolvendo, a espiritualidade superior criou uma coisa fantástica, que é a família, que é uma grande ferramenta de desenvolvimento individual e coletivo. Porque é na família que a gente vai conseguir colocar à prova e desenvolver alguns atributos importantes para se tornar esse espírito puro lá na frente. Porque lembre, no mundo animal era cada um por si. Algumas espécies trabalham em grupo, mas em competição com outros grupos. Mas já é um início de ideia de família. Cooperação de indivíduos para poder sobreviver e se desenvolver. Normalmente, para poder se alimentar, para não ser morto. É uma forma bem instintiva. A evolução disso é a família. E a gente ainda está totalmente impregnado com essa ideia de competição, quando a ideia da família é de cooperação. Então a gente segue competindo ou com outras famílias, ou com outros países, ou com outros, o torcedor de um time, do outro. A grenalização ainda é esse nosso passado de achar que para a gente ser feliz, para a gente ir para frente, a gente precisa ser melhor do que o outro. Porque isso é do instinto animal. E a gente faz isso muito bem. Não precisa muito convite para que a gente entre numa arena para disputar com o outro, para que a gente torça para um time em desfavor do outro. Porque está mais na nossa natureza instintiva. A gente entende que para poder viver e viver melhor, a gente precisa estar ganhando de alguém. Então essa competição nos movimentou até aqui. E muitas vezes a gente faz isso dentro da própria família. Às vezes a gente olha para o lado e vê um irmão, uma irmã, o pai, a mãe, o cunhado, o avô, como alguém que está disputando com a gente. Disputando o amor, a atenção, às vezes disputando materialmente os recursos da família, disputando por ser o centro da atenção da família, da mãe, do pai. E essas disputas nos movem no dia a dia e faz com que muitos atritos, muitos problemas acabem sendo gerados dentro da família. Eu até anotei uma frase aqui do Leon Denis que ele diz assim, ó: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. O que a gente está fazendo, estudando Espiritismo, é exatamente isso. A gente quer entender as leis eternas que movimentam o mundo para colocar nossa vontade de acordo com elas para que a gente possa progredir. É o que a gente está fazendo. A gente já não é mais animal que está competindo o tempo inteiro instintivamente. A gente começou a racionalizar, a pensar de onde vim, para onde vou, o que está acontecendo. Isso nos traz um sofrimento bem grande, não é fácil. É por isso que muitos de nós preferem não pensar no assunto. É melhor não pensar, né? O lado bom de vocês terem entrado aqui, estar conversando sobre isso, passarem por uma cabine, é que vocês vão despertar para algumas verdades. A outra parte, que é boa, mas que às vezes é sofrida, é que isso dói. Não é fácil. Não é fácil a gente se enxergar e se olhar no espelho e ver as nossas dificuldades. Porque quando a gente é ignorante, quando a gente ignora essas regras, é mais fácil. É mais fácil. Eu ajo de forma competitiva, instintiva,
eu devolvo as agressões que eu recebo, porque eu aprendi que é assim, e eu acho que tem que ser assim, e a vida segue. E daqui a pouco eu me dou conta, racionalizo e entendo que realmente, quando eu sou agredido, eu não devo agredir de volta, que eu devo dar outra face, como diz Jesus. Puxa vida, nessa hora minha vida vira um problema. Porque eu até posso entender isso, sair daqui, chegar em casa e dizer, agora entendi. E daí eu chego em casa e tomo uma agressão verbal de alguém. E eu, na hora, devolvo. Porque eu estou fazendo isso há milhares de anos, né? Toda agressão que me é endereçada, eu devolvo na mesma intensidade, porque eu aprendi que é assim que eu me defendo, né? E daí depois passa, de repente, um dia, dois, uma semana, e eu lembro daquele livro que eu li, de algo que me falaram na cabine de saúde, e que bateu fundo, daquela frase de Jesus de quando te derem um tapa numa face, dá ao outro lado, em vez de devolver a agressão. E daí eu me arrependo daquilo. Maravilhoso. Pode ter levado um tempão, mas se tu te arrependeu, é um momento que não tem mais volta. Porque a partir daí, toda vez que tu fizer a coisa errada, tu vai se lembrar que é errado. E esse é o ponto de inflexão. A gente parou de descer, a gente começou a subir. Quando a gente entendeu que é errado e começa a se arrepender das coisas que a gente fez. Mas isso não quer dizer que é fácil. É bem difícil. Porque vê que a gente está fazendo errado, daí começa a nos trazer vários outros sentimentos. Muitos de culpa, por exemplo, né? Ah, não era para eu ter feito. Ah, então a culpa é minha. Nossa, eu fui lá no centro espírita, tinha lá um palestrante, expositor falando das coisas que acontecem. Então, se tudo isso está acontecendo na minha família, se o meu irmão me odeia, é porque eu devo ter feito algo muito horrível para ele numa outra vida, então a culpa é minha. Daí a gente entra também nesse vale depressivo e pensar assim, se a minha vida está tão difícil, tão ruim, é porque eu fui um espírito horrível na vida anterior. Se eu estou sendo obsediado, que me mandam toda quinta-feira para desobsessão no salão, é porque eu fiz mal para muita gente, tem um monte de gente do lado de lá me seguindo, querendo o meu mal. E a gente também baixa a energia. Mas a caminhada é essa, a gente começa por aí e depois vai entendendo melhor o processo. Vai entendendo melhor e vai sofrendo menos. Não porque a gente deixa de passar pelas situações, é só porque a gente fica mais cascudo mesmo. A gente vai aprendendo a cair e a levantar. Muitas vezes, como a gente fica muito mais forte, a cruz fica até mais pesada. Você tem aquele ditado, né? A cruz nunca é mais pesada do que as nossas forças podem carregar e suportar. Então, sim, às vezes a gente começa, né, nessa caminhada de despertar espiritual, a gente vai entendendo melhor, a gente vai ficando mais forte, e daí as equipes espirituais olham lá e dizem assim, olha aqui janela de oportunidade. Olha como o Vanderlei está forte. Vamos descarregar um pouquinho mais do peso que ele precisa carregar nesse momento. Porque em outro momento ele não ia conseguir caminhar. Então agora vamos aproveitar que ele está um pouquinho mais forte, que ele tem uma rede de apoio, que ele está indo lá no centro espírita, tem um monte de gente legal lá, vai ajudar ele. Agora vamos largar um pouquinho mais, vamos aproveitar essa oportunidade e mandar um pouquinho mais de coisa para ele. Então, às vezes, nessa caminhada de oportunidade, a gente vai sentir sim se estiver dando tudo errado. Gente, mas o que está acontecendo? Parece que está tudo piorando. É a oportunidade de resolver. Aproveita que está forte, aproveita que está com pessoas que estão te orientando para resolver os problemas. Mas vamos voltar para a família, que a gente dizia que a família é essa ferramenta maravilhosa dentro da nossa evolução espiritual, onde a gente tem a oportunidade de cooperar e crescer. Porque é na família que a gente vai reencontrar, como dizia Sidney, espíritos de outro tempo, que a gente precisa fazer algum ajuste, que a gente tem um vínculo, que a gente tem uma sintonia, e que de repente nessa sintonia está tendo algum ruído. E é também quando a gente vai conhecer outros espíritos que nós vamos poder criar um vínculo para o futuro. E daí vai muito do que a gente quer. Se a gente quer um vínculo para o futuro com esses espíritos que seja benéfico, seja harmonioso ou não. Porque muitas vezes a gente com esse olhar de estar em competição internamente, a gente acaba criando competidores para nós mesmos.